Boa tarde. Hoje nós vamos então começar a aprender as bactérias patogênicas, né, mais especificamente. Então, se vocês já assistiram às aulas de microbiologia geral, né, do bloco 1, onde a gente vai falar sobre aqueles aspectos mais básicos da microbiologia. E agora a gente entra então nas bactérias patogênicas especificamente. Vamos ver uma a uma, as mais importantes, as mais relevantes em processos infecciosos. A gente sempre começa dos estafilococos e dos streptococos, porque são bactérias muito prevalentes em infecções humanas e porque essas duas bactérias, os estafilococos e os streptococos, eles têm a capacidade de causar infecções em múltiplos sítios do organismo. Então, eles não ficam limitados só a uma infecção no trato respiratório ou no trato gastrointestinal, por exemplo. Mas, pelo contrário, eles podem causar infecções em vários órgãos, em várias regiões do corpo, tá? Então, a gente vai começar pelos estafilococos, que é uma bactéria que eu, pessoalmente, gosto muito dela. Os estafilococos, então, como o próprio nome diz, estáfilo, que em grego significa cacho de uva, e coco, que significa uma bactéria esférica, né, com formato de coco. Elas são exatamente assim, são bactérias esféricas que se organizam em cachinhos de uva. Tanto na microscopia eletrônica quanto numa coloração de grã simples, você consegue visualizar como elas gostam de se organizar. Tá vendo? Parecem mesmo cachinhos de uva, não parece? Então, elas são cocos gram-positivos, são bactérias imóveis, não têm flagelos, que crescem muito bem em meio simples, então elas não necessitam de nenhum nutriente especial, de nenhuma temperatura especial, resistem muito bem ao oxigênio. A gente vai ver que existem bactérias que têm uma dificuldade de crescer numa concentração normal de oxigênio, porque às vezes o oxigênio pode ser até agressivo para as bactérias. Ela resiste muito bem a até 10% de NaCl, o que é uma salinidade muito elevada. Se a gente pensar, por exemplo, que a água do mar tem 3,5% de sal, você ter uma bactéria que resiste até 10% é bastante coisa, né? Então são bactérias que não formam esporos e, como eu falei para vocês, elas se organizam na forma de cachos ou sarcinas. Sarcinas são cachinhos menores, tá? De até 4 bactérias. Todas as bactérias do gênero Staphylococcus, existem várias espécies, elas têm a característica de produzirem, todas elas, a enzima catalase. O que é a enzima catalase? É uma enzima que destrói água oxigenada, né? E o nome técnico da água oxigenada é peróxido de hidrogênio. Isso é muito útil para a bactéria quando ela é fagocitada, porque a primeira coisa que o neutrófilo faz quando fagocita uma bactéria é jogar em cima dela o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, certo? Então, uma das espécies reativas de oxigênio mais importantes é a água oxigenada. Então, os estafilococos, todas as espécies de estafilococos, elas estão aptas a resistir a essa destruição que o neutrófilo tenta fazer, porque elas produzem essa enzima catalase que vai transformar a água oxigenada em água e oxigênio, né? A gente utiliza essa característica de produção da enzima catalase para identificar em laboratório os estafilococos. Então, se você tem uma lâmina, você coloca a sua bactéria nessa lâmina e pinga um pouquinho de água oxigenada. Se a gente estiver se tratando, né, de um Staphylococcus, essa bactéria vai produzir enzima catalase que vai clivar, né, vai destruir aquela água oxigenada que você colocou em cima da lâmina e vai produzir água e oxigênio. Então a gente vai visualizar a formação de umas bolinhas. Se não for um estafilococcus, se for, por exemplo, um streptococcus, que a gente vai ver na próxima aula, aí é coisa diferente. O streptococcus, ele não destrói a enzima, ele não destrói a água oxigenada porque ele não possui enzima catalase. Então, mesmo você colocando água oxigenada em cima, essa bactéria não leva a clivagem, né? Então você não vê a formação de oxigênio. Pelo contrário, o streptococcus, ele inclusive morre porque a água oxigenada vai destruir, né? Vai destruir essas células. Bom, então todos os estafilococos são produtores da enzima catalase, mas a gente vai ter dentro desse gênero algumas espécies que produzem a enzima coagulase e outras espécies que não produzem, tá? Então todos os estafilococos, recapitulando, são gram-positivos, todos produzem a enzima catalase. Agora, algumas espécies produzem coagulase, outras não. E a gente vai falar aqui, principalmente, da única espécie produtora da enzima coagulase que tem relevância clínica, que é Staphylococcus aureus. As outras espécies, elas
não produzem enzima coagulase. Existem várias espécies, Staphylococcus hominis, Captes, hemolíticos, epidermídeos, existem uma série de espécies de estafilococos que não produzem essa enzima. Mas a questão é que todas elas se apresentam clinicamente da mesma forma, infectam o mesmo tipo de paciente e o tratamento é igual. Então a gente às vezes nem quer saber qual é a espécie. Basta você saber que é um Staphylococcus coagulase negativo e tudo bem, tá? Mas eu não falei para vocês o que a coagulase faz, né? Bom, a coagulase, ela basicamente faz o que o nome dela indica, ela coagula o plasma. Então, quando a gente está falando de uma bactéria coagulase positiva, e aí eu vou chamar a atenção para o Staphylococcus aureus, quando essa bactéria entra em contato com o plasma humano, então nesse tubinho você tem plasma humano e bactérias. A enzima coagulase dessa bactéria, ela é capaz de converter o fibrinogênio do plasma em fibrina, levando à formação de um coágulo. Ela ativa a cascata de coagulação do soro, tá? Já as espécies coagulase negativas não conseguem fazer isso. Então você tem o soro líquido como ele era, tá? Isso vai ser muito importante para as infecções que o Staphylococcus aureus vai ser capaz de causar, tá? Então, a gente vai ver já que os estafilococos, eles são muito virulentos, Staphylococcus aureus, eles são muito virulentos, ou seja, eles têm uma série de proteínas, de enzimas, que são capazes de causar doença, uma infecção grave no hospedeiro humano, tá? Eles são capazes de desencadear infecções superficiais, infecções profundas, que são aquelas infecções que atingem regiões do corpo que normalmente não tem bactérias, como é o caso do sangue, do cérebro, dos ossos, tá? Elas podem causar infecções em crianças e adultos, infecções que se apresentam em pacientes hospitalizados ou em pessoas saudáveis que não estão hospitalizadas, e até mesmo as intoxicações alimentares podem ser causadas por Staphylococcus aureus. Já as espécies que não apresentam a enzima coagulase, elas têm a tendência de ser muito pouco virulentas, ou seja, elas não são capazes de causar tantas infecções, muito menos elas conseguem causar uma infecção grave numa pessoa saudável. Para elas causarem infecções, normalmente o hospedeiro tem que ser muito debilitado. Então a gente consegue encontrar infecções por amostras coagulase negativas em crianças prematuras, crianças que estão em UTIs neonatais, pessoas muito idosas, pacientes que se encontram hospitalizados por muito tempo, tomando muito medicamento. Essas pessoas podem sim ter infecções por espécies de Staphylococcus coagulase negativo, tá? Agora, pessoas saudáveis, crianças, adultos e infecções bem graves, a gente só vai encontrar em Staphylococcus aureus. Por isso, a gente vai focar a nossa aula nessa bactéria, tá? Que é uma bactéria super importante e muito comum. A gente fala isso porque o Staphylococcus aureus é bastante patogênico, então ele pode causar infecções no mundo todo, em vários tipos de hospedeiro, em animais. Ele é muito virulento, ou seja, ele carrega muitos fatores de virulência. A gente ainda vai falar para vocês com mais detalhes do que são fatores de virulência. Mas, por enquanto, eu quero que vocês entendam virulência como a capacidade de causar uma infecção, tá? Vou falar já nos próximos slides o que seriam esses fatores de virulência que o Staphylococcus aureus possui. Também, o Staphylococcus aureus é uma bactéria com grande facilidade de adquirir resistência aos antibióticos. Tá? Ele está presente em vários locais, ficam durante muito tempo em ambientes e superfícies. Então, por exemplo, é uma bactéria muito associada à infecção hospitalar, porque ela fica no chão, ela fica nas macas, ela fica nos aparelhos médicos durante muito tempo e podem contaminar vários pacientes e tem uma grande facilidade de transmissão. Então, por exemplo, no ambiente hospitalar, você tem uma coisa muito comum que é a equipe médica, a equipe de enfermagem, que às vezes por uma higienização inadequada das mãos, vai carreando a mesma bactéria de um paciente para o outro. Os Staphylococcus aureus, e agora eu estou falando só de Staphylococcus aureus, que é aquela espécie coagulase positiva, ela está distribuída basicamente em toda a superfície do corpo.
mas a gente encontra com muito mais frequência nas narinas. Staphylococcus aureus gosta de viver dentro do nariz. No primeiro centímetro da narina, é ali que ele fica, tá? A partir das narinas, ele coloniza também as mãos, porque se você for pensar quantas vezes você encosta a mão no nariz e no rosto ao longo do dia, muitas vezes, tá? E a partir das mãos, você vai coçar o braço, o pescoço e tal, você acaba colonizando o corpo inteiro. Uma coisa importante é que o períneo também é uma região onde o Staphylococcus aureus gosta de ficar. Mas se você conseguir eliminar essa bactéria das narinas, ele some de todo o resto do corpo, tá? Das mãos, do períneo, do antebraço, de toda a região do corpo. Por isso que a gente diz que a narina é o reservatório, né? Ou seja, você pode lavar as mãos, mas elas vão voltar a ser contaminadas se a bactéria continuar na narina. Mas se você elimina daqui, a bactéria some do corpo todo. Vamos falar um pouquinho de fatores de virulência. Eu sei que vocês não viram essa palavra ainda é um termo bem novo para vocês, mas foi como eu falei, virulência é a capacidade da bactéria de desencadear uma infecção, né? Ou seja, ela tem algumas características que faz com que ela consiga ou permanecer no hospedeiro, ou escapar da tua resposta imune, ou então de agredir algum tecido seu mais especificamente. Existem vários tipos. Staphylococcus aureus, ele tem vários desses fatores. Por exemplo, ele tem adesinas. As adesinas são proteínas que vão favorecer que essa bactéria fique ligada a vários tecidos do hospedeiro humano. Então, as adesinas são fatores de virulência que contribuem na adesão. E uma bactéria que fica grudada em você é uma bactéria que tem mais facilidade de vir a causar infecção do que uma que não consegue se estabelecer no seu corpo, né? A gente tem também fatores que estão relacionados à evasão da resposta imune. Evasão é a mesma coisa que escape. Então, a nossa resposta imune o tempo inteiro tenta nos proteger, capturando essas bactérias. E Staphylococcus aureus tem vários fatores que faz com que ele consiga escapar dessa resposta imune. Então, a própria coagulase, que a gente viu lá atrás, ela é um fator de virulência, porque quando o coágulo é formado, a bactéria fica ali dentro escondida. O organismo olha para um coágulo e não vê nada de mal. Mal sabe ele que dentro daquele coágulo existe um número enorme de bactérias que uma hora vai ser liberado na corrente sanguínea, por exemplo, né? Além disso, o Staphylococcus aureus possui cápsula. A cápsula, ela é uma cobertura de açúcar em toda a bactéria. Então, bactérias que possuem cápsula, elas também são de difícil detecção pelo nosso organismo, porque o nosso organismo fica procurando na parede das bactérias, na superfície das bactérias, moléculas que são próprias de uma célula bacteriana. Se ele olha para a bactéria e vê um resto de açúcar, ele acha que aquele açúcar é do organismo. Então, ele não destrói aquela bactéria, tem mais dificuldade em destruir aquelas bactérias que estão entrando. Depois eu mando para vocês uma revisão sobre a proteína A, porque eu acho que isso aqui vocês ainda não viram em imuno, então não é importante, mas a catalase, por exemplo, que eu já mencionei, ela é importante porque ela faz a resistência à fagocitose, né? Ela cliva a água oxigenada que os neutrófilos tentam jogar em cima da bactéria quando ela é fagocitada. Ela tem pigmentos carotenoides que protegem essa bactéria dos radicais livres, né? Inclusive a gente come laranja, cenoura, vitamina C, não é? Porque te protege dos radicais livres. A bactéria já sabe disso há muito tempo e ela possui esses pigmentos na sua parede para tentar se proteger desses radicais livres que são liberados durante a fagocitose. Além de ter fatores que colaboram na adesão aos tecidos e também no escape da resposta imune, os Staphylococcus aureus, eles têm enzimas que agridem os tecidos, que destroem os tecidos, que fazem perfuração no seu tecido. Então, eles têm uma série de enzimas que são jogadas para fora da célula bacteriana que vão degradar a elastina, o ácido hialurônico, tecido lipídico, colágeno, enfim, vai fazer toda a degradação de tecidos para que ela consiga entrar no seu organismo, tá? Além disso, ela consegue também destruir aquele coágulo. Lembra aquele coágulo que a coagulase... Vamos voltar aqui? Lembra desse coágulo? Esse coágulo é formado a partir da enzima coagulase, a bactéria fica escondidinha aqui dentro se multiplicando. Quando a bactéria percebe que tem um número grande de bactérias dentro desse coágulo,
ela simplesmente começa a expressar a fibrolisina, ou seja, ela rompe esse coágulo de fibrina e aí você tem uma liberação intensa de bactérias na corrente sanguínea, por exemplo, tá? As bactérias da espécie Staphylococcus aureus também podem produzir toxinas, que são substâncias que vão afetar diretamente a célula humana, né? Então a gente tem, por exemplo, toxinas que têm o papel de degradar, destruir uma célula. Então você tem, por exemplo, mimolizina, que é uma toxina que destrói hemácia. A gente tem a leucocidina, né? O Staphylococcus aureus produz leucocidina, que é uma toxina que degrada leucócitos. Sendo que a gente tem uma leucocidina muito importante, Staphylococcus aureus, que é a PVL, leucocidina de Panton-Valentini, que foram os pesquisadores que descobriram, né? Essa leucocidina, ela não só destrói leucócitos, mas ela também sai destruindo macrófagos, células epiteliais, principalmente do pulmão, causando uma necrose nesses tecidos, né? Então, existem pneumonias causadas por estafilococcus, onde a pessoa morre em questão de 12 horas porque o pulmão fica totalmente necrosado, tá? Existem também toxinas bacterianas produzidas pelo Staphylococcus aureus que a gente chama de superantígenos. Não sei se vocês já aprenderam antígenos, essa expressão em imunologia. Mas se não aprenderam, vocês vão ver. Mas os superantígenos, eles basicamente são moléculas que eles têm uma capacidade de estimular muito intensamente a resposta imune. Eles não são antígenos comuns, porque um antígeno estimula a resposta imune de uma forma adequada. Um superantígeno leva a uma estimulação exagerada da resposta imune. E vocês sabem que quando você tem uma resposta exagerada da resposta imune, vocês têm muita citocina sendo liberada, né? E muita citocina pode levar a vários problemas de inflamação generalizada, pode evoluir para o choque. E choque é uma coisa que vocês vão ver com a Milena, eu nem vou entrar muito nesse detalhe, tá bom? Agora, existem uma série de toxinas também. As toxinas esfoliativas, elas são muito importantes em Staphylococcus aureus porque a gente tem manifestações clínicas, doenças estafilocócicas que são causadas pela separação das células da epiderme. Então a pele literalmente ela se descola, né? A mesma coisa que acontece quando você pega muito sol e a pele começa a descamar, isso acontece na infecção por Staphylococcus aureus que produz toxina esfoliativa, só que de uma forma muito intensa, causando uma síndrome que a gente chama de pele escaldada, porque parece que a pele está totalmente queimada. Bom, só pra gente resumir, né? Eu já falei tanto das proteínas de Staphylococcus aureus, que a gente chama de fatores de virulência e podem causar vários danos ao tecido e ao hospedeiro de modo geral, que a gente pode imaginar que essa bactéria seja a causa de múltiplas infecções. E é verdade, tá? E a gente pode resumir essas infecções em superficiais, que são as que acontecem na pele, na camada logo abaixo da pele, em profundas, que são aquelas infecções que atingem os sítios do corpo que normalmente não tem bactéria, que tem que ser estéreis, que tem que ser sítios zerados de bactéria, como é o sangue, como é o cérebro, como é o interior dos ossos, certo? Os Staphylococcus aureus podem causar também intoxicações alimentares e podem causar doenças provocadas pela produção de toxinas, como é a toxina da síndrome do choque tóxico e a síndrome da pele escaldada, que foi a que eu falei anteriormente, onde você tem a descamação da pele, né? Onde a toxina leva a pele a se soltar, né? As células epiteliais se soltam umas das outras. Todas as infecções por Staphylococcus aureus, seja superficial ou seja profunda, elas começam com a pessoa adquirindo essa bactéria. Se essa bactéria não gruda no seu organismo, você não tem como vir a desenvolver uma infecção por ela. E normalmente você vai adquirir essa bactéria e ela vai ficar no seu nariz, porque é ali onde ela gosta de ficar, tá? Você vai ser o que a gente chama de um portador nasal. Você vai estar colonizado na sua narina por uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, né? Essa bactéria vai ficar ali, pode ser que ela nunca cause nenhum problema na sua vida, pode ser que você viva até ficar velhinho, sem nunca ter nenhum tipo de infecção por Staphylococcus aureus, o que a gente vai ver que é raro, mas
Uma vez que essa bactéria esteja presente na sua narina, e isso acontece em até 30% da população, então 30% de nós todos temos Staphylococcus aureus na narina e nem sabemos. A partir da colonização nasal, essa bactéria vai acabar entrando através de microfissuras na nossa pele. É muito comum ela entrar, por exemplo, através de uma picada de mosquito que coça muito, você vai lá e coça, né? Faz aquela lesão, na sua mão tem Staphylococcus aureus, a bactéria entra na pele. Acontece também da pessoa fazer a barba, raspar a perna, fazer alguma depilação, e aí você tem uma microfissura naquela região, e a bactéria entra naquele poro. Acontece também de uma ferida. Você fez uma ferida na perna, enfim, qualquer situação onde você tenha a ruptura da pele, a bactéria pode entrar dentro daquela região aberta, tá? E ali a bactéria vai se multiplicar, e aí vai ocorrer uma série de eventos que vai levar à degradação daqueles tecidos, porque lembra, é uma bactéria que tem muitos fatores de virulência, então é uma bactéria que ela está adaptada a produzir uma série de proteínas para degradar os seus tecidos, para se multiplicar muito e para escapar da resposta imune que vai tentar controlar essa inflamação, tá? Toda vez que você tem esse processo, você vai ter um processo inflamatório vindo junto, porque Staphylococcus aureus é uma bactéria que a gente chama de piogênica. O que é piogênica? É uma bactéria que causa formação de pus. Então, as infecções por Staphylococcus aureus, elas sempre levam à formação de pus, tá? Isso acontece porque ela atrai muitos neutrófilos para aquela região, os neutrófilos fagocitam, os neutrófilos começam uma batalha entre Staphylococcus aureus e neutrófilo, e aí os neutrófilos vão morrendo, então você tem uma grande formação de pus que é causado por aqueles neutrófilos mortos que vieram fagocitar as bactérias, né? Isso aí normalmente, na maioria dos casos, termina com a eliminação da infecção. Então você vê aquela infecção de pele se formando, fica vermelho, fica inchado, começa a formar aquele ponto de pus que fica dolorido. Dali a alguns dias, se você não mexer, dali a alguns dias aquilo começa a retroceder, seca e daqui a pouco a sua pele volta a ser como era e você nem lembra que teve uma infecção de pele ali. Isso a gente chama de infecção superficial. Agora, pode acontecer, e uma coisa que acontece muito, é a pessoa ver aquele pus se formando, aquele furúnculo que se forma na pele, ou então aquela foliculite que começa a ficar inflamada, e aí a pessoa vai lá e mexe naquilo, estoura, espreme, aperta aquele furúnculo. Isso aí é uma coisa muito perigosa, porque quando você espreme um furúnculo, espreme uma foliculite, quando espreme a bactéria sai, né? Ela sai, você vê aquele pus saindo pela pele. Sim, só que da mesma forma que sai, você não vê, mas ela também entra. Ela entra em contato com a sua corrente sanguínea, né? Tanto que se você apertar bastante vai sair sangue no final, não é? Pois então, esse sangue é sinal de que você rompeu algum vaso e as bactérias com certeza entraram naquele vaso. E aí você vai ter um processo de bacteremia. Se você der sorte, que muita gente dá, você consegue eliminar aquelas bactérias do seu sangue sem muitos problemas, tá? E o processo termina aí. Mas se você não der sorte, aquelas bactérias podem usar todos aqueles fatores de virulência para conseguir se multiplicar no sangue. E se elas se multiplicarem muito, elas podem vir a se disseminar para outros órgãos, se estabelecer em outros órgãos, vir a causar infecções em outros órgãos, ou então só o simples fato de você ter muita bactéria no sangue pode acabar evoluindo para o choque, tá? Que é quando você tem uma inflamação, uma infecção generalizada, você tem bactéria no seu organismo inteiro e você começa uma grande descarga de citocinas. Esse processo ele pode começar a partir de uma infecção localizada, uma infecção de pele, como ele pode começar também a partir, por exemplo, de um paciente que ficou hospitalizado, está lá no hospital, vai fazer uma cirurgia. Então a bactéria, a cirurgia é um processo onde o organismo, a pele é aberta, né? Ela fica, dependendo da cirurgia, você fica muitas horas com a parte interna do teu organismo exposto. E o que acontece com alguma frequência é essas bactérias que estarem presentes na cavidade nasal do paciente acabar entrando, seja
pela cicatriz da cirurgia, seja pelo fato daquela pele ter ficado aberta e a bactéria conseguiu acessar, ou às vezes a pessoa está submetida, por exemplo, a uma respiração artificial, e ela fica num respirador, e aquele respirador acaba sendo um instrumento de levar a bactéria para dentro do organismo, e aí ela pode colocar essa bactéria dentro do organismo e vir também a causar essa bacteremia. Se for o caso de uma pessoa que está fazendo uso de respiração artificial, né, o que a gente chama de ventilação mecânica, ou que de forma leiga a gente fala respirar com auxílio de aparelhos, né, entre aspas, aí você pode estar carregando a bactéria não para o sangue, mas para os pulmões, e aí você pode desenvolver uma pneumonia. Mas em todos esses casos, a gente está falando de bactéria no sangue, no pulmão ou em outros órgãos, né? E aí a gente tem uma infecção profunda, porque já não é mais uma infecção que está limitada à pele, certo? Bom, isso é uma infecção superficial por áureos. Fala a verdade, todo mundo já teve uma infecção superficial por áureos, não é? Quando você tem um ponto de pus no seu corpo, quase sempre é uma infecção cutânea por Staphylococcus aureus. Não confundir, gente, com espinha, tá? Espinha não é Staphylococcus aureus. A espinha, ela normalmente é uma bactéria chamada Propionibacterium acnes, que é uma bactéria que vive nos nossos poros. Ela gosta muito daquele sebo que fica nos poros, é por isso que a pessoa com a pele oleosa costuma ter mais acne. Mas o Propionibacterium acnes, ele é uma bactéria que ele não é virulento, ele não tem a capacidade de ir pro sangue, de sobreviver, de causar choque, pneumonia, nada disso. Ele é uma bactéria até bem inofensiva. O que ele faz é só ficar entupindo os poros e causar aquele pequeno ponto de pus, tá? Há uma diferença entre espinha e infecção cutânea, entre espinha e furúnculo, espinha e um abscesso, né? Ah, professora, mas eu já tive uma espinha que cresceu e virou um furúnculo. Então, ela não era uma espinha. Ela era uma infecção de pele que foi evoluindo. Ou então ela era uma espinha que você foi tentar espremer, foi tentar cutucar, e você carregou para aquela espinha um Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus, ele vai ser uma bactéria muito mais agressiva, que vai recrutar neutrófilos para essa área e vai fazer um processo bem dolorido, tá? Aqui. Bom, foliculite, né? Vamos começar com as infecções superficiais mais comuns, que todo mundo já teve, tá? A foliculite ou a piodermite, né? A gente vai falar das piodermites, que são as infecções purulentas na pele. A foliculite é uma das principais piodermites. É uma infecção muito comum, muito simples. Normalmente ela não dói quando ela ainda é bem limitada, né? E ela é causada quando a bactéria acessa os folículos pilosos. Ela, através dos poros, elas conseguem chegar nessa região. Staphylococcus aureus também gosta de comer esse sebo que fica nessa região do pelo. E ela começa a crescer, lesionar os tecidos aqui, porque ela tá tentando fugir disso para se alastrar. E aí ela começa um processo inflamatório, tá? A foliculite, ela é muito restrita. Você encontra uma bolinha aqui, outra bolinha ali, né? Sempre esse pontozinho de pus que é bastante característico, pode ficar dolorido, assim, né? Quando ela é bem pequenininha, ela não dói. E conforme ela vai aumentando, ela vai ficando dolorida. Se você não mexer ou tratar, assim, localmente, ela vai regredir espontaneamente. Mas é capaz dela também avançar e começar a lesionar muito essa região ao entorno do folículo piloso, né? Quando isso acontece, aí você tem um furúnculo, né? O furúnculo, ele costuma ser maior, mais doloroso, mais inflamado, ele costuma ter uma extensão bem maior. Quando você começa a mexer, ele começa a fazer essas crostas. E o furúnculo, ele pode parar por aqui, né? Mas é comum o furúnculo evoluir para o que a gente chama de abscesso. O abscesso, ele já é um furúnculo agravado, ou seja, é mais pus, é mais bactéria que está naquele ponto da pele. É sinal de que a bactéria está se espalhando na pele, né? E o furúnculo, você até pode tentar, se ele não for muito doloroso, porque o furúnculo começa a doer, né? Chega uma hora que a inflamação começa a te incomodar.
Se ele não for doloroso, você deixa aquilo ali, não espreme de jeito nenhum, porque como eu já mencionei no outro slide, quando você espreme isso aqui, você está carreando bactéria, em uma grande quantidade de bactéria para sua corrente sanguínea, tá? Mas se você não mexer, ele tem a tendência de regredir. Mas muitas vezes, quando ele começa a ficar grande, você precisa tratar com antibiótico, tá? E se ele evoluir para o abscesso, o que é abscesso? Aí é uma quantidade bem grande de... Gente, vou parar um pouquinho aqui, porque está passando uma pessoa vendendo alguma coisa na minha rua. Então, o furúnculo, se ele não regredir espontaneamente ou com tratamento, você pode evoluir para um abscesso. E aí o abscesso já é um processo bem mais sério, porque você tem uma coleção purulenta muito intensa. Isso pode aparecer em qualquer parte do corpo. Isso aqui normalmente evolui a partir de uma infecção cutânea. Às vezes começa com uma foliculite, que passa para um furúnculo e vai acabar num abscesso. Isso aqui você precisa de atendimento médico, tá? Precisa drenar, porque aqui já é uma quantidade de bactéria muito grande. A pessoa nesse estado, ela já começa a apresentar febre, ela já começa a ter alterações nos exames laboratoriais que indicam que existe um processo infeccioso em curso. Então, isso aqui necessita ser levado para o hospital e aí com todas as técnicas assépticas, né? Vai ser passado um antisséptico, a pessoa vai receber antibióticos, isso aqui vai ser drenado cirurgicamente, vai ser feita uma incisão, o material que está aqui dentro vai ser removido, né? Esse pus, todas essas bactérias vão ser removidas e a pessoa vai ter essa região também. Quando estiver vazio, né, quando não tiver mais essa coleção purulenta, vai ser feita uma antisepsia no local e aí que o paciente tem alta, tá? Então exige muito cuidado, porque se uma quantidade bacteriana dessa cai na corrente sanguínea, a pessoa tem uma chance muito grande de ir a óbito. Bom, um outro tipo de piodermite, ou seja, um outro tipo de infecção de pele que é comum ser causada por Staphylococcus aureus é o impetigo. E o impetigo ele difere da foliculite porque ele não faz aquelas bolinhas limitadas e ele não tem aqueles pontos de pus. Normalmente eles são áreas crostosas, né, com esse aspecto aqui meio de mel, meio amarronzado, avermelhado, que se espalham principalmente no rosto. Por que rosto? Porque a bactéria sai do nariz. Então ela sai do nariz e toma conta ao redor da boca, da bochecha, embaixo dos olhos, do queixo, né? Isso aqui, se a gente olhar bem, ele é uma ferida aberta, né? Então é bastante infeccioso, bastante contagioso, porque as bactérias estão nessa superfície, e é muito comum em crianças, especialmente criança pequena que bota a mão na boca, chupa dedo, tem chupeta, fica o tempo inteiro esfregando o rosto, é bastante comum em criança, tá? Ele pode regredir normalmente, mas se a criança começar a apresentar febre, ela precisa ser internada para fazer uso de antibióticos intravenosos, tá? Porque já é sinal de que existe uma grande chance de você ter bactéria no sangue. E a criança, por ser mais frágil, a gente tem que tratar dessa forma. Tem que internar e fazer um tratamento com antibiótico intravenoso. Lembra quando eu falei no outro slide sobre os fatores de virulência, né? Que a gente tinha um fator de virulência chamado toxina esfoliativa, né? Que é aquela toxina que faz com que a pele comece a se soltar, a se separar, né? As células epiteliais começam a se soltar. Se a gente tiver uma bactéria, um Staphylococcus aureus, que produz essa toxina e esteja infectando a pele, especificamente a pele de uma criança, ele vai causar um impetigo, que é essa infecção, mas aí ele vai causar o que a gente chama de impetigo bolhoso, né? Que são normalmente infecções onde forma-se aquelas feridas com aqueles mesmo aspecto, só que a pele nessa região onde se forma o impetigo, ela começa a se descolar da parte de baixo, né, da pele. Quer dizer, a epiderme começa a se descolar da derme. E aí você forma umas bolhas, né? Isso é muito comum em criança recém-nascida e aparece muito nessa região próxima ao umbigo, ao coto do cordão umbilical, e acomete essa região da barriga, da virilha, dos órgãos genitais e da coxa. Isso está muito associado ao fato dos cuidadores, da mãe, do pai, dos avós, de quem vai tratar da criança, ou seja, trocar fralda e tratar do coto do cordão umbilical,
está associado ao fato dessas pessoas terem estafilococos. E aí elas estão com as mãos sujas, as mãos contaminadas, e ao tocar na criança, a pele da criança é muito fina, e normalmente você toca muito nessa região para tratar do cordão, do coto do cordão umbilical, ou para trocar fralda, ou fazer a higiene da criança, e aí ela acaba apresentando essas infecções nessas regiões. É uma infecção que é dolorosa, né? Porque você imagina, a pele fica muito exposta, principalmente em regiões de dobra. Então, é uma infecção que é dolorosa, ela necessita ser tratada com antibióticos, mas ela não é capaz de levar a criança a óbito, por exemplo, né? A taxa de mortalidade é muito baixa. Então, ela é mais dolorosa do que grave a ponto de matar a criança. Mas, só isso, né? Só o fato de ser dolorosa já é uma coisa muito preocupante. Então, a criança, quando começa a apresentar esse quadro, que a gente chama de impetigo bolhoso, ela também tem que ser tratada imediatamente. Então, a gente já falou da foliculite, que avança para o furúnculo, que avança para o abscesso, já falamos do impetigo bolhoso. Agora vamos descer um pouquinho na camada de pele, vamos imaginar uma bactéria que está afetando o tecido adiposo que tem embaixo da derme. Quando isso acontece, quando a bactéria chega nesse tecido adiposo, a gente tem a celulite, que não tem nada a ver com aquele problema estético, né, que você tem na perna, por exemplo. A celulite bacteriana, ela é uma infecção grave causada por Staphylococcus aureus que se aloja nesse tecido subcutâneo. Os idosos costumam apresentar a celulite nos membros inferiores, especialmente aqui na canela, nos pés, tá? Às vezes no rosto, mas é mais raro. Quem costuma apresentar muita celulite no rosto são as crianças muito pequenas, tá? Mais uma vez, por um hábito de esfregar o rosto, de coçar os olhos, de passar muito a mão na boca. Então a criança tem facilidade de desenvolver a celulite estafilocócica. Ela pode acometer o rostinho da criança, as bochechas, mas é muito comum ela acometer os olhos, né? Essa região aqui. E nesse caso, quando acomete os olhos, a gente chama de celulite periorbital. A celulite periorbital é um quadro bastante grave para a criança, porque, vamos lembrar, o olho, né? Dentro do olho você tem um nervo óptico, que é o cérebro, que é uma parte do cérebro que está aqui saindo, né? Está aqui muito, muito exposta. Então, se essa bactéria que está aqui pertinho do nervo óptico chega ali, ela pode causar uma infecção no cérebro. Então, uma criança com celulite periorbital, ela precisa ser tratada também, ser internada, tratada com antibióticos intravenosos imediatamente, tá? Isso aqui é até uma emergência em dermatologia, tá? Então, às vezes você vê uma criança com o olho inchadinho, a mãe acha que não é nada. Não, tá só inflamadinho. Não, é uma coisa grave. E tem que ser tratado imediatamente. Bom, a gente falou então das infecções superficiais. Agora, essas infecções podem atingir o sangue, por exemplo, podem atingir os pulmões, podem atingir o cérebro. E quando isso acontece, a gente está falando de infecções profundas para o Staphylococcus aureus. As infecções profundas, então, elas são resultados da disseminação da bactéria, normalmente a partir de uma infecção superficial, tá? Às vezes começa com uma infecção de pele simples, que evolui. Ou então, às vezes, a pessoa está fazendo uso de um procedimento invasivo, como, por exemplo, um respirador, ou nem isso, pode ser, por exemplo, um catéter, né? Tem pessoas que fazem uso, por exemplo, de quimioterapia que ficam sempre com catéter. Ou então estão hospitalizadas durante muito tempo e fazem uso de sondas. Isso também é considerado um procedimento invasivo e pode ser uma porta de entrada dessa bactéria no organismo humano, tá? E a principal infecção profunda que a gente tem pelo Staphylococcus aureus é a bacteremia, que evolui para uma sepse. A bacteremia, o termo bacteremia é simplesmente a presença de bactérias do sangue, né? Normalmente a pessoa está com a bactéria no sangue, mas pode ser que não tenha os sintomas, pode ser que não tenha febre, pode ser que não tenha uma complicação, tá? Mas normalmente é questão de tempo, tá? Porque se o seu sistema imune não conseguir controlar aquela bacteremia, é possível que evolua para a sepse, que antigamente se falava septicemia, né? Mas o termo correto é sepse. Então, na sepse, você já está tendo uma quantidade grande de bactérias no sangue, e aí a gente tem o que vocês vão ver mais para frente em patologia, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, ou seja, não é uma inflamação limitada, mas é uma inflamação que toma conta do organismo inteiro e vai ser desencadeada por uma infecção, né? E aí a pessoa pode evoluir para o choque séptico, né?
Deixa eu voltar aqui só para. Isso aqui normalmente eu não falo, porque eu deixo para patologia falar. Mas só para vocês não ficarem com a informação pela metade, na sepse a febre aumenta muito, os leucócitos aumentam, como vocês já viram em imunologia, né? A frequência cardíaca começa a ficar muito alta, porque como todos os nossos vasos estão ficando dilatados, a pressão do sangue tende a cair. Como uma mangueira, passando mangueira de jardim, quando você, se ela tiver uma saída muito estreitinha, a pressão é alta, mas se você tiver uma mangueira mais larga, a pressão da água vai ser mais lenta, né? Mais baixa. No sangue é a mesma coisa. Quanto mais você tem bactérias presentes, mais você causa um processo inflamatório, e uma das características da inflamação é fazer uma vasodilatação. E aí você tem a pressão diminuindo e o coração, para dar conta de bombear esse sangue que está cada vez com menos pressão, ele começa a acelerar, tá? Mas vocês vão ver isso mais para frente em patologia. Bom, além da presença da bactéria no sangue, a gente pode ter essa bactéria se instalando no osso, tá? E aí a gente chama disso de osteomielite. A osteomielite é uma infecção grave, tá? Normalmente ela gera uma febre moderada, porque a bactéria ela não está assim, circulando no sangue, sendo detectada o tempo inteiro pelo nosso sistema imune. Pelo contrário, a bactéria fica escondidinha dentro do osso, sendo liberada lentamente, e aí você vai ter uma região muito grande naquela região do osso onde a bactéria se instalou, porque você está tendo ali uma destruição do tecido ósseo, uma multiplicação bacteriana, faz uma inflamação no local, mas são poucas bactérias no sangue, então a febre normalmente é baixa. A osteomielite, ela costuma ir se instalando, né? A bactéria chega no osso, começa a se espalhar, a se instalar, a causar uma infecção cada vez maior, até que se forma uma fístula. A fístula é uma saída, né? Quando tem um ponto purulento muito grande dentro do seu organismo, chega uma hora que esse pus tem que arrumar uma forma de sair. E a gente chama isso de fístula. Nas crianças, a osteomielite costuma atingir as extremidades dos ossos longos, como o fêmur, por exemplo, e nos adultos a bactéria costuma se alojar na vértebra. Ela pode se instalar, a osteomielite, a partir de uma infecção superficial, então uma infecção de pele simples, que a bactéria chega na corrente sanguínea e a partir do sangue a bactéria se instala no osso, ou pode acontecer também a partir de uma cirurgia ortopédica. Então a pessoa faz uma cirurgia, o osso fica exposto e a bactéria acaba se alojando naquela região. Outro local onde a bactéria Staphylococcus aureus gosta de se esconder, válvulas cardíacas, tá? Então, o nosso coração tem as válvulas cardíacas, que são importantíssimas, né, para o fluxo do sangue. E uma bactéria que caia na corrente sanguínea pode acabar se alojando nos cantinhos da válvula, que são uma região onde o sangue não passa direto, ele fica um pouco retido aqui, porque faz uma região que parece uma dobradiça de uma porta. Então, a bactéria acha muito bom ficar escondidinha nesse canto. Então, você pode ter a formação do que a gente chama de vegetações bacterianas, ou seja, ela pode ter a formação de não é uma colônia, né? É um monte de bactéria que fica grudado nessa válvula. Isso aqui é uma cirurgia que foi realizada, isso aqui é uma válvula cardíaca vista de cima, né? Essa válvula, ela abre e fecha para o sangue passar, e as bactérias são esses pontos amarelados que você está vendo aqui. Tudo isso aqui é bactéria mesmo que cresceu. Tá? Isso aqui só, para você tratar isso, só com remoção dessa válvula e substituição por uma válvula artificial. Também é uma infecção grave que requer uso de antibióticos, o paciente tem que ficar hospitalizado, tem essa questão de trocar a válvula, que é uma coisa muito complexa, mas é bastante comum, sim. Quando a bactéria chega no pulmão, a gente tem o que a gente chama de pneumonia estafilocócica, né? A pneumonia estafilocócica, ela não é muito comum, porque a gente vai ver, principalmente na aula de streptococcus, que o principal agente causador de pneumonia num adulto é o Streptococcus pneumoniae. Mas o Staphylococcus aureus pode afetar os pulmões, principalmente dos idosos ou de pessoas que estão submetidas a uma ventilação mecânica, ou seja, respirando com a ajuda de aparelhos. Né? E a partir daí, ela pode, a partir desse pulmão, ela chegar no sangue. Ou pode até acontecer o contrário. A pessoa tinha bactéria no sangue e do sangue chegou no pulmão. Então pode ter as duas vias, né?
A partir do pulmão, a pneumonia se instala e vai para o sangue, ou a partir do sangue, chega no pulmão. Os sintomas também são a febre alta, a dispneia, que é a dificuldade de respirar, uma tosse com expectoração, que é com catarro, que é o pus que está saindo do pulmão. Normalmente o tórax dói bastante, né? E você vê a formação de um empiema, que é presença de pus na pleura, que é aquela capa que reveste o pulmão. Sempre purulento, porque como eu já falei para vocês, as infecções por Staphylococcus aureus, elas são muito purulentas, formam muito pus, tá? Pneumonia estafilocócica, ela tem uma alta taxa de mortalidade, porque como eu mencionei lá nos outros slides, existem fatores de virulência que levam a formação de processos necróticos, né? Você tem proteínas bacterianas que necrosam o tecido, né? Especificamente o tecido epitelial e o tecido pulmonar. Então, a pneumonia estafilocócica, ela avança muito rápido. Isso aqui é um raio-x feito em um paciente, depois de alguns dias de internação dele, e vocês ainda não sabem ver, mas vocês vão aprender a ver um raio-x, pelo menos o pessoal da enfermagem vai aprender a ver. E o raio-x, ele tem que ser assim, a região dos pulmões, ela tem que ser bem escura, bem pretinha, porque tudo que a gente está vendo aqui, claro, né, opaco, né, esbranquiçado, é ou osso, ou coração, alguma coisa que está interferindo, né, na imagem. O pulmão, ele não pode ter nada interferindo, ele tem que ter apenas ar. Então, você tem que visualizar isso aqui bem limpo, né. Essa imagem já mostra uma coleção de pus nessa região aqui, né, do cantinho do pulmão. E esse paciente fez esse raio-x e alguns dias depois ele já estava desse jeito. Olha o estado dos pulmões dele. A gente olha, quem não tem o hábito de ver o raio-x acha que não tem nada demais, mas tem sim. Isso aqui tinha que estar super escuro e isso aqui está completamente esbranquiçado. Então significa que tem um pulmão bastante necrosado ou cheio de pus, tá? De qualquer forma, uma situação bem grave. Para a gente falar então das infecções que são causadas por toxinas, eu vou falar agora da síndrome da pele escaldada, né? Vou deixar aqui um caso clínicozinho para vocês darem uma lida, um caso clínico real. A síndrome da pele escaldada, como eu já mencionei, ele é causada por Staphylococcus aureus que produzem toxinas esfoliativas, mas nesse caso a infecção não é limitada ao impetigo bolhoso, como eu mostrei lá no outro slide, né? Que é quando a bactéria fica restrita a essa região. Nesse caso, você tem a toxina no sangue e a toxina está afetando toda a derme da criança. Então, isso aqui é uma criança que chega no hospital com a pele toda soltando, né? Isso aqui que a gente vê que parece como se fosse um plástico, é a pele dela, né? Então, aqui, esse caso clínico, ele retrata bem o avanço da síndrome da pele escaldada. Foi um bebê que começa com uma vesícula na coxa e em poucas horas ele já tem todo o corpo tomado por bolhas, né, 90%. Ele é, então, admitido na unidade de queimados, porque é a unidade que está mais adaptada a receber um paciente que tem a pele exposta. E aí foi tratado com antibióticos, hidratação e morfina. Morfina é importante porque isso é muito doloroso, né? O corpo do bebê, então, ele foi envolvido com uma membrana protetora e eles tiveram a curiosidade de fazer uma cultura do suave para verificar se era mesmo um caso de síndrome da pele escaldada. E aí, realmente, eles avaliaram e encontraram Staphylococcus aureus produtor de toxina esfoliativa, né? Como a criança já estava em tratamento com antibióticos, isso foi continuado, o antibiótico conseguiu conter a proliferação da bactéria e a produção da toxina, e aí 3 dias depois o bebê já estava tendo a pele se reepitelizando, né? Ou seja, a pele se formando novamente. Isso aqui, essa foto é essa mesma criança aqui da esquerda, só que no 7º dia, né? Então a pele estava totalmente renovada e a criança teve alta. Então é uma síndrome, né? A síndrome da pele escaldada é uma doença muito feia, né? Uma doença dolorosa e bastante preocupante, mas a mortalidade é baixa, né? É claro que ela requer hospitalização e uso de antibióticos e de outros tratamentos de suporte, né? Como a hidratação e os analgésicos, mas ela tem um bom prognóstico. E aqui a síndrome do choque tóxico é uma síndrome que, assim, ainda bem a gente não vê há bastante tempo. Quer dizer,
Não é que não veja. As taxas de síndrome do choque tóxico são muito baixas, mas ela é produzida por uma toxina que chega no sangue e desencadeia uma forte resposta inflamatória. Nesse caso, não é choque séptico, porque a gente não tem a bactéria no sangue, mas a gente tem a toxina que está no sangue. Existe uma diferença entre ter a bactéria no sangue e ter a toxina no sangue. Essa toxina vai se ligar a várias células da nossa resposta imune, desencadeando uma forte resposta de citocinas, e essas toxinas muito exageradas vão levar ao quadro de choque, né? Principalmente ao quadro de coagulação intravascular disseminada, ou seja, todos os microvasos do corpo começam a coagular, e aí as extremidades elas vão ficando necrosadas, tá? Isso aqui tem que ocorrer amputação, porque senão a necrose avança muito. Além de todos esses problemas, o Staphylococcus aureus também causa intoxicação alimentar. Olha só, né? Por causa das enterotoxinas que ele produz. Então, são toxinas, né? Que são proteínas que, quando chegam no nosso trato digestivo, elas começam a causar uma perturbação nas células que vão levar aos quadros de vômito e diarreia. Normalmente, essas bactérias, elas são transmitidas aos alimentos pelos manipuladores, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver mais pra frente a salmonela, as bactérias alimentares, que muitas delas estão no alimento, elas contaminam a carne do frango, a carne bovina, estão presentes no ovo, então nos vegetais que não são limpos adequadamente. Mas o Staphylococcus aureus, ele não está presente no alimento, ele chega no alimento através das mãos, né, das mãos contaminadas do pessoal que cozinha, que prepara o alimento, que monta os sanduíches. Ele contamina também muito os alimentos que têm poucas taxas de contaminação. Porque o Staphylococcus aureus, ele não gosta muito de competir com as outras bactérias, sabe? Ele é muito problemático para o ser humano, mas perto de outras bactérias ele não costuma ganhar essa batalha. Então, se você tem alimentos que já são muito contaminados ou que tem assim uma taxa bacteriana elevada, por exemplo, maionese. A maionese é um alimento que tem muita salmonela, você pode ter Escherichia coli, então o Staphylococcus aureus não consegue crescer na maionese, porque outras bactérias destroem com ele. Agora, os sorvetes, os doces, os sanduíches são alimentos mais limpos, que não têm uma taxa de bactérias muito grande nesses alimentos. Então, o Staphylococcus aureus gosta de se estabelecer ali. Tá? Uma coisa interessante é que a intoxicação alimentar por Staphylococcus aureus, ela é a mais rápida de todas. A gente tem aqui um grande número de bactérias que causam problemas alimentares, que a gente vai ver mais pra frente, aqui na micro. E de todas elas, Staphylococcus aureus é a mais rápida. Ela é capaz de aparecer em até 30 minutos após o consumo do alimento contaminado, tá? Não necessita antibióticos, porque a diarreia vai passar sozinha, né? E nem hospitalização, porque não costuma ser uma diarreia muito grave, não vai deixar ninguém debilitado ou desidratado. O tratamento para Staphylococcus aureus quase sempre é feito à base de penicilinas, só que hoje em dia praticamente todas as amostras de Staphylococcus aureus que a gente consegue isolar, elas são resistentes às penicilinas naturais. Então, para isso, existem as penicilinas resistentes às beta-lactamases, né? Que é a meticilina e a oxacilina. Se você ficar em dúvida, volta lá na aula de antimicrobianos que eu falo direitinho disso. A meticilina e a oxacilina são muito boas para o tratamento de Staphylococcus aureus, são baratas, são eficazes, o paciente pode tomar por via oral, então ele não precisa ficar hospitalizado para tomar esse medicamento. Existem várias vantagens, mas hoje em dia utilizaram tanto a meticilina que a gente tem as cepas MRSA, que são as cepas resistentes, né? Elas têm a PBP alterada, então os beta-lactâmicos não funcionam mais para tratar essas bactérias. A gente precisa trocar o antibiótico, né? E aí a gente utiliza antibióticos mais caros, mais tóxicos, como é o caso da vancomicina. Se a gente estiver tratando uma bacteremia, uma pneumonia, uma infecção nos ossos, a vancomicina é sempre o medicamento de escolha, que é o glicopeptídeo, e você pode combinar com algum outro antibiótico. No caso da osteomielite, é bom combinar com algum antibiótico que facilite a entrada desses antibióticos no sangue, no osso, tá? Agora, se a gente estiver tratando de infecções de pele, que as pessoas normalmente têm,
aí você pode tratar com o Bactrim, que é o sulfamethoxazoltrimmetoprim, os macrolídeos ou a clindamicina. Eu vou passar aqui, eu acho que o MRSA, ele merece uma aula à parte, né, mas ele é um problema muito sério nos hospitais. Hoje em dia, dentro do hospital, no próprio HPM mesmo, a gente tem uma taxa altíssima de bactérias de Staphylococcus aureus resistente à meticilina que ficam circulando no ambiente, passando de paciente para paciente, e causando várias infecções, tá? O grande problema é que eles não são resistentes só à meticilina, mas normalmente quando a bactéria se torna resistente à meticilina, ela começa a se tornar apta a receber vários genes de resistência a vários outros antibióticos. Então a gente já tem hoje bactérias que são resistentes a 80% dos antibióticos disponíveis, né? Então isso dificulta muito o tratamento. Agora, fora do ambiente hospitalar, e aí eu falo vocês, que qualquer pessoa, assim, saudável e fora do hospital que a gente conheça, normalmente é raro a gente encontrar uma bactéria resistente, tá? Mas, quando encontra, elas normalmente são resistentes somente aos beta-lactâmicos. Nos hospitais, a gente precisa fazer a vigilância microbiológica. É o recomendado, tá? Todo paciente que está em UTI neonatal, que está em unidades cirúrgicas, todo paciente que vai fazer uma cirurgia ortopédica ou cardíaca, ele deve ser submetido a uma triagem para saber se ele possui Staphylococcus aureus na sua narina. Se ele tiver, eles têm que ser descolonizados, ou seja, tem que ser passado um antibiótico no nariz para remover aquela bactéria, para evitar reduzir o risco dele desenvolver uma nova infecção, né? Além disso, os profissionais de saúde devem sempre prezar pela lavagem de mãos, por trocar luvas e capote a cada paciente, para não usar relógio, anéis, pulseiras, não manter as unhas curtas, porque tudo isso faz a transmissão do MRSA dentro do ambiente hospitalar. Quando vocês forem para o HPM trabalhar, vocês vão entender na prática o que eu estou falando. E aqui é como a gente faz o diagnóstico do Staphylococcus aureus, tá? Aqui é Staphylococcus aureus em agar-sangue, uma bactéria que cresce muito bem em qualquer meio, mas nesse meio com agar-sangue ele cresce formando colônias grandes, colônias bem bonitas, que hemolizam, tá vendo? Ele tem hemolisinas, lembra? Volta lá no slide de virulência que você vai ver que ele produz toxinas que degradam as hemácias. E a gente vê isso nitidamente. Toda essa região branquinha aqui, ó, quer dizer, mais clara, a gente não tá vendo sangue aqui embaixo, porque a bactéria lisou a hemácia, tá? Aqui a gente faz um teste da catalase, o teste da coagulase, né? Onde o Staphylococcus aureus produz o coágulo, né? A partir daqui, a gente define que é um Staphylococcus aureus e faz a determinação da resistência aos antimicrobianos. Tá? Aqui é só um meio de cultura que a gente utiliza na clínica, chamado agar-manitol salgado. O agar-manitol salgado, ele normalmente é rosinha, mas quando o Staphylococcus aureus cresce, ele fica amarelo. E aí a gente tem um indício de que chama atenção pra gente para dizer que tem um Staphylococcus aureus naquela amostra. Pessoal, então essa foi a nossa aula de Staphylococcus aureus, tá? Então eu vou encerrar aqui e já eu volto com a aula de Streptococcus.